Seja mais sincero, mais honesto com você mesmo e perceberá que, através da sua falsa convicção de querer mudar a sua vida, existe um secreto projeto de perpetuá-la assim como é, do livro A Escola dos Deuses. Vamos pensar, né? Você já disse para si mesmo alguma vez assim: eu quero mudar de vida? Talvez você já tenha feito promessas no Réveillon, planejado metas, escrito listas. A maior parte das pessoas acredita mesmo que quer mudar, mesmo quando ainda não quer o suficiente. A maioria das pessoas acredita que a vontade consciente é soberana, que basta a vontade consciente. Mas isso é uma ilusão. Existem camadas, né, bem mais profundas da nossa mente que não apenas influenciam, mas elas dirigem grande parte do que nós fazemos, né? Tem até livros escritos aí demonstrando que a maior parte das nossas decisões são emocionais e não racionais, por mais que pareça contraditório. Se você acha que já fez tudo para mudar, mas a sua vida ainda não mudou, se você for verdadeiramente honesto consigo mesmo, talvez perceba algo incômodo. Por trás dessa convicção aparente de querer mudar, existe um projeto silencioso para manter tudo exatamente como está. Por quê? Porque mudar de verdade é se despedir de quem você é hoje, é soltar crenças, hábitos, desculpas, até identidades que te definiram por anos. E o nosso ego, mesmo sofrendo, ele prefere a dor conhecida do que a incerteza do novo. Então ele constrói um teatro, né? Você fala sobre mudança, pensa em mudança, se cerca de livros, cursos, inspirações sobre mudança, mas no fundo organiza sua vida para preservar a sua zona de conforto. O nosso ego, na busca de manter tudo exatamente como está e de evitar gastar energia, ele cria formas sofisticadas e até plausíveis para manter tudo como está. Mesmo que ele precise criar um teatro de forma que você pense estar mudando, mas não está. Ou seja, mesmo que ele precisar te enganar, ele vai fazer isso para manter tudo como está. A gente já comentou aqui um trecho do livro O Caminho do Guerreiro Pacífico, né, que eu acho que vale a pena repetir. É um diálogo entre os personagens Dan e Sócrates, né? O Dan é como se fosse o aluno e o Sócrates um mestre, assim. Então esse diálogo começa com o Dan dizendo assim: eu só ia dizer que estou realmente disposto a mudar. Essa é uma característica minha. Eu sempre fui aberto a mudanças. E aí o Sócrates responde: é uma de suas maiores ilusões. Você se dispõe a trocar de roupa, de corte de cabelo, de mulher, de casa e de trabalho. Está disposto a mudar qualquer coisa, exceto a si mesmo. Mas você vai mudar. Ou eu ajudo você a abrir os olhos, ou o tempo se encarregará disso, embora nem sempre ele seja gentil. Eu adoro esse trecho do livro, porque ele mostra bem esse teatro, né? A pessoa muda o cabelo, a roupa, o trabalho e acha que está mudando, sem que esteja de fato. Então, a gente diz que quer mudar e faz de tudo para não mudar. É como alguém que reclama do peso, mas organiza sua rotina de um modo que sempre haja um motivo para não ir à academia. Ou aquele que fala que quer empreender, mas gasta toda a energia em estudos intermináveis para nunca dar o primeiro passo. O projeto secreto é justamente essa trama inconsciente, né, um conjunto de escolhas e omissões destinadas a preservar a realidade como ela é, porque nela você já sabe o seu papel, já conhece as regras, já tem desculpas prontas. Mudar exige abdicar dessa segurança. A psicologia explica bem isso, né? O seu inconsciente e principalmente a sua sombra está no comando. A sua parte consciente grita assim, né? Quero transformar a minha vida.
Mas lá embaixo, nas camadas mais profundas, outra voz diz: não, é perigoso, é melhor manter as coisas assim. E essa voz que vem lá do fundo é poderosa, porque ela carrega medos antigos, memórias, padrões que você nem sabe que tem. Quando não reconhecemos essa sombra, a gente cria um jogo interno. A gente faz gestos simbólicos de mudança, mas nenhum passo que realmente ameace a estrutura da vida que a gente já conhece. É como mexer na decoração da casa enquanto as fundações estão apodrecendo. Parece que algo mudou, mas nada essencial foi tocado, nada essencial foi mexido, trocado, mudado. A boa notícia é que esse ciclo pode ser quebrado. Você vai precisar basicamente de autoconhecimento, autorresponsabilidade, propósito, disciplina e ambiente. Só isso. A verdadeira transformação, ela começa no instante em que você admite que não quer mudar tanto quanto dizia. E aí você decide querer de verdade. E essa confrontação, ela é dolorosa, porque ela implica ver sem as máscaras o apego que a gente tem àquilo que a gente critica. Antes de tentar mudar, precisamos entender o porquê que nós estamos mantendo o que nós vivemos querer abandonar. Toda situação, ela traz um ganho oculto. Pode ser previsibilidade, atenção, ou até simplesmente a chance de culpar alguém ou algo fora de nós. Se a gente não descobrir esse ganho, o velho padrão sempre vence. Por isso que o Ho Oponopono diz que tudo que vem para o consciente pode ser curado. Você não cura enquanto está inconsciente. Depois que você já viu, aí é uma questão de se dedicar e curar. Então, pergunte a si mesmo: o que é que essa situação que eu digo querer mudar me traz de bom? Talvez seja a previsibilidade, como eu falei, talvez a chance de culpar os outros, talvez evitar responsabilidades, mas sem essa clareza, a mudança é apenas discurso. Depois dessa clareza, aí vem a responsabilidade total. Parar de apontar para o chefe, para a família, para a economia e admitir: eu criei isso, eu mantenho isso e eu posso mudar isso. Isso tudo me pertence. Então eu posso mudar. Eu que governo isso. Enquanto você acreditar que a sua vida é fruto de consequências externas, né, é um produto de circunstâncias externas, então você manterá o poder fora de si. É como se você delegasse não, né? Entregasse o seu poder para o externo. Não é delegar, desculpa a palavra aqui. A melhor palavra é entregar. É como se você pegou o poder que você tinha e deu para os outros, para tudo que está fora, né? Então, defina um objetivo tão grande que justifique enfrentar o desconforto, né? Que, que justifique esse confronto, mesmo que seja dolorido. Mudar é incômodo. Se o novo não for mais atraente, mais significativo do que a segurança do velho, o inconsciente vencerá. O objetivo precisa ser tão grande que justifique atravessar essa dor da transformação. Então, não espere motivação. Mude pequenas coisas de forma irreversível, cercando-se de pessoas que já vivem a realidade que você busca. Crie compromissos públicos, recursos, né, assim, o compromisso público ou coisas em geral que te obriguem a sustentar a nova rota. Cerque-se de aliados, de modelos, né, porque o ambiente ele molda a identidade. Se você quer mudar, esteja entre pessoas que já vivem o que você busca, porque a convivência com elas vai expor dia após dia o absurdo de continuar no velho padrão. Depois da total responsabilidade, depois de tudo isso, né, da clareza, responsabilidade, revise o caminho. Não é só porque a gente já definiu, já pôs o pé na estrada que a gente está no rumo certo sempre. Não,
Depois de tudo isso, revise o caminho constantemente, porque o padrão antigo, ele vai tentar voltar disfarçado. Então pergunte-se periodicamente: eu estou avançando ou apenas repetindo o mesmo ciclo com outra aparência? A verdadeira mudança não acontece quando você quer, mas quando você decide que não pode mais sustentar a velha versão de si. E essa decisão não é emocional. Aqui a gente está saindo do emocional. Ela é prática, diária e confirmada pelo que você faz, não pelo que você sente ou diz. No fim, mudar não é sobre se tornar outra pessoa, é sobre parar de trair quem você poderia ter sido, já deveria estar sendo. E agora que você sabe, só depende de você. Por hoje é isso. Que você tenha uma próxima semana em que cada passo seja dado com coragem de quem rompe velhas amarras. Que você não se engane com gestos vazios de mudança, mas se comprometa com escolhas reais, ainda que pequenas, mas que aponte para o novo. Que você olhe de frente para os ganhos secretos que te prendem. Agradeça por eles e, com serenidade, os deixe ir. Que ao final de cada dia você possa dizer a si mesmo: hoje fui fiel ao que posso e vou me tornar, e não ao que me acomoda. E que, quando o medo do desconhecido aparecer, você se lembre de que ele é apenas o último guardião antes da porta da sua verdadeira vida. Um forte abraço, fique com Deus, afetuosamente.